Quem é vivo sempre aparece. Cá estou eu de volta no YouTube, trazendo um pouco sobre a minha gravidez. Eu tô grávida de 3 meses e eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesses primeiros 3 meses e tentar esclarecer aí algumas dúvidas que vocês têm, algumas curiosidades. Eu separei alguns tópicos que não são relacionados, então eu vou falar coisas meio desconexas por tópicos, tá bom? Pelo que eu separei pra conseguir me organizar no vídeo, porque faz muito tempo que eu não gravo aqui pro YouTube, já perdi o jeito. Então, eu vou falando cada tópico e se faltar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se gostar do vídeo, deixa um like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui. Primeiro ponto, eu não tive nada de enjoo, mas sabe o que é nada? Eu não enjoei de nada, não vomitei, não aconteceu nada disso. E com isso eu engordei bastante. Tipo, eu engordei nesses 3 meses 3,5 kg, que não era pra ter acontecido. Muita gente nos 3 primeiros meses, inclusive, emagrece, porque enjoa, e aí come menos, e aí acaba, né, optando ali por coisinhas mais saudáveis. Comigo não foi nada disso. Eu tô com muita fome, mas é uma fome assim surreal, que às vezes eu tô comendo e eu tô com fome. E aí eu começo a ficar desesperada, porque eu vejo a comida acabando e eu tô com fome, minha barriga tá roncando. É bizarro, é uma fome que eu nunca senti antes na vida e eu tô comendo demais, assim, e tudo parece estar mais gostoso. Então eu quero comer de tudo. Tem dias que eu quero comer mais comida mesmo, tem dia que eu quero comer porcaria. Então, é isso, engordei. Um sintoma que eu tive que duraram algumas semanas foi ter pressão baixa. Eu fiquei com a pressão muito baixa, cheguei a meio que desmaiar uma vez. Eu falo meio que desmaiar porque, tipo, eu comecei a sentir que eu ia desmaiar, eu já fui sentando no chão e quando eu vi eu tava estatelada no chão. Então, tipo, eu meio que desmaiei, só que eu sentei antes, então não sei. Mas a minha pressão ficou muito baixinha, assim, muito tempo. Eu levantava dos lugares e tipo, opa, tela preta, sabe? E isso ainda continua alguns dias, assim, de levantar e ter a pressão baixa, mas no geral já passou. Mas isso eu dei uma sofridinha, assim, porque eu me sentia muito mal, muito mole. Tipo, eu até comia mais por causa disso, porque eu me sentia tão fraca que eu falava, gente, será que é fome? E aí eu comia mais e, tipo, não passava, era um negócio doido, assim. Pelos. Gente, eu sou uma pessoa que nunca tive pelos, assim, no corpo. E, por exemplo, na axila eu tinha um pouquinho, eu fiz laser. Depois que eu engravidei, o laser foi com Deus, entendeu? Ele não existe mais. Eu tenho pelos e às vezes do nada aparece um pelo comprido, parece que eu tô cultivando ele. É muito doido. Tipo, em todas as partes do corpo começou a aparecer pelo. Socorro! Agora um tópico mais sério. Eu tive sangramento em 3 semanas. Durante 3 semanas de gestação, se eu não me engano, foi da 6ª semana à 9ª semana, mas eu não tenho certeza absoluta se foi isso. E foi assim, horrível, porque eu fiquei muito preocupada, eu fiquei em pânico. Foi muito pouco sangramento, meu médico me tranquilizou de que não era nada, de que tava tudo bem, né? A cor do sangue tranquilizava muito, mas ainda assim eu fiquei em pânico, pânico, pânico. E aí eu fiz, né, ultrassom pra ver o que tava acontecendo e mostrava ali que tinha ou um descolamento de placenta ou um segundo saco gestacional que não evoluiu. O médico que fez o exame falou, olha, parece muito um segundo saco gestacional, porque é bem redondinho. Não parece um descolamento, mas não tem como ter certeza absoluta. Então, pode ser que inicialmente era para eu ter 2 bebês, e um não evoluiu, mas pode ser também que eu tive um descolamento. Não tem muito como saber e não dá pra ficar apegado nisso, né? Eu fiquei meio angustiada de saber disso, mas assim, tá tudo bem com o meu bebê, tá tudo certo, tá saudável, tá se desenvolvendo muito bem. E esse descolamento ou segundo saco gestacional já não aparece nos ultrassons, já sumiu, né? Meu corpo ou absorveu ou realmente saiu ali no sangramento que eu tive. Meu primeiro ultrassom foi na emergência, né? Eu comecei a sangrar e fui na emergência. E não deu pra ver nada, não deu pra ver embrião, não deu pra ouvir batimento. E eu já tava de 6 semanas, e geralmente com 6 semanas você já consegue, né? E eu fiquei desesperada, já pensando pior, sabe? Mas poucos dias depois, 4 dias depois, eu fui no laboratório fazer o exame. E aí a gente conseguiu visualizar o embrião, a gente conseguiu ouvir os batimentos cardíacos.
E aí aconteceu uma coisa muito chata. O lugar não deixou a gente gravar o exame, né? A gente queria muito gravar a primeira vez que a gente ouvia os batimentos cardíacos. E eles falaram, fica tranquila, porque assim que acabar, a gente vai te enviar um link e você vai conseguir ouvir. Vai ter a gravação. A gente falou, beleza. Acabou, eu recebi, não dava pra ouvir nada, tava sem som. E aí, logo na hora, eu já entrei em contato. Falaram, ah não, sempre vai com som, daqui um dia a gente resolve isso pra você. E ficou, e eu liguei, e eu fiquei nervosa, porque eu queria muito aquela gravação. E falaram, ah, deu problema no aparelho, é isso, fim. Não pediram nem desculpa, não falaram nem sinto muito, eu fiquei muito chateada. Foi no Fleury, se eu não me engano. Não, foi no Fleury, tipo, com certeza. E eu fiquei muito chateada, então assim, gravem ou tenham certeza, tipo, assinem um termo de que você vai receber. Lá eu não assinei nada, depois eu passei a fazer no Delboni, e aí agora eu assino o termo e eles me enviam tudo certinho. Mas no Fleury, o atendimento foi péssimo, assim. Teve mulher que desligou na minha cara, e eu super paciente ali, tipo, meio chorando até, sabe, falando, tipo, poxa, eu queria muito essa gravação, é importante. Cagaram pra mim. Tem uma coisa que tá acontecendo, que eu tô viciada no meu namorado. Tem gente que pega ranço do namorado, do marido, né? E tem gente que fica apaixonada. E eu tô apaixonada. Tipo, ele sai de casa, eu fico muito chateada. Eu quero que ele esteja do meu lado o tempo inteiro. Eu quero estar grudado o tempo inteiro. Às vezes eu vou tomar banho e eu, tipo, oi, quer tomar banho comigo? Eu, tipo, ficar sentado na privada me olhando. Eu tô obcecada por ele. Barriguinha. Deixa eu vir aqui. Gente, logo no começo eu já fiquei com barriga. Nas primeiras semanas eu tava com a barriga que eu tô agora, porque eu enchei muito, assim, acho que foram gases. Eu enchei muito, então já tava aparecendo barriga logo desde o começo. Aí desinchou e aí começou a crescer mesmo, né? Agora já dá pra ver, tá bem aparente. Eu não sei se tem a ver com o fato de que eu já engordei muito, emagreci muito, então eu sinto que talvez meu corpo se expanda com mais facilidade, sabe? É muito comum nessa idade gestacional as pessoas nem perceberem, mas a minha barriga já tá bem aparente. E assim, dá pra saber que é a barriga da gravidez mesmo, porque, por exemplo, eu não consigo encolher. Não é só gordura. Claro, eu tenho um acúmulo de gordura nessa área aqui. Eu sempre tive uma pochetinha, mas eu sempre consegui encolher. E tipo, não encolhe, não vai pra dentro, não. É realmente o útero e o bebê. O bebê já tá do tamanho, acho que de um limão agora. E o útero tá gigante. O útero cresce bastante. Eu sinto muito sono. Muito, muito sono. Eu tô dormindo todos os dias umas 9 da noite. Eu não aguento muito mais que isso. Foram raras exceções. Tipo, tiveram 2 dias que eu aguentei, porque a gente tava em festa ou com os amigos em casa. Mas na maioria dos dias deu 9 horas, soninho. E aí eu tô dormindo direto, assim, até 8 da manhã, mais ou menos. Então eu tô dormindo bastante. Direto, tá? Porque, assim, eu acordo pelo menos 2 vezes pra fazer xixi. E aí eu descobri que fazer xixi na gravidez não é só o útero espremendo a sua bexiga, não. Porque agora não tem nem tamanho pra isso. Mas aumenta o fluxo de sangue, se eu vim trabalhar mais, você precisa fazer mais xixi. Então, assim, é xixi o tempo inteiro. Então eu sempre acordo, tipo, umas 3 da manhã, depois umas 6 da manhã pra fazer xixi. E aí, quando eu acordo de novo às 8, eu tenho que fazer xixi de novo. Tipo, sem nem beber água nesse meio tempo, tá? Então, é chato isso, eu fico acordando, mas de resto, tudo certo. Minha memória tá meio ruim, tá meio, tipo, parecendo o cérebro de um peixe. Eu esqueço as coisas e às vezes me dá um desespero. Tipo, esses dias, sem brincadeira, gente. Eu esqueci como era a parte de baixo do meu prédio, tipo, eu esqueci como era a entrada. E eu tentei lembrar, sabe, como é o caminho que eu entrava e me deu um desespero porque eu não conseguia lembrar. Aí depois eu lembrei, mas foi sinistro. Todo mundo achou que eu tava grávida, todo mundo suspeitou. Tive muitos comentários de que eu tava grávida, com cara de grávida, que eu tava escondendo a barriga, não sei o quê. Todo mundo sonhando que eu tava grávida. Então eu falei até, né, nossa, quando eu postar não vai nem ser uma surpresa pras pessoas. Porque tava todo mundo já achando que eu tava grávida. Eu não sei o que aconteceu. Se você também achou que eu tava grávida, me escreve aí nos comentários. O que fez você achar que eu tava grávida? Tipo, da onde você tirou essa informação? Teve gente até perguntando diretamente, quando você vai divulgar a sua gravidez? E eu, tipo... Gente, como vocês sabem, uma coisa muito louca que acontece agora, um fenômeno, é que em todos os meus sonhos eu tô grávida. Eu sonho muito, eu sonho todas as noites e eu sempre me lembro dos sonhos. Em todos os sonhos eu sei que eu estou grávida. Tipo, é muito engraçado. Esses dias eu sonhei que eu tava na escola, de novo, fazendo prova e tal, e eu pensava, mas eu tô grávida, o que eu tô fazendo na escola? Que louca! Tipo, não, tá errado. Então eu sempre tô grávida. Aí outro dia eu sonhei que eu mergulhei com orcas.
E eu pensava, gente, que maluca, eu tô grávida, o que eu tô fazendo mergulhando com orca, sabe? Então é muito engraçado isso. Gente, meu peito cresceu assim, muito, mas muito, muito, muito. Tá explodindo. Todo dia meu namorado pergunta se eu tô gripada, que eu tô com o peito cheio. Todo dia. Juro, cresceu demais, assim, e a tendência é crescer mais. Eu não sei onde eu vou parar com isso. Minha pele tava perfeita, tava toda lisinha, sem espinha nem nada. O corpo todo tava ótimo também, sem cravinho nem nada. E agora, todo dia tem uma espinha nova em algum lugar no meu rosto. Hoje eu tô com uma aqui. Eu fiquei até com algumas manchinhas e tem vários produtos que eu tava usando antes que eu não posso mais usar. E meu colo e minhas costas encheram de espinhas e cravos. Uma loucura, e o produto maravilhoso que eu tenho pra isso, não posso usar também na gestação. Então, tenho que lidar com isso. É uma coisa que a gente só aceita, entendeu? Aceitação radical. E pra finalizar o vídeo aqui, o tópico que todo mundo quer saber, se o bebê foi planejado, se foi um acidente. E a gente até brinca aqui em casa, né? Quando perguntam se foi acidente, a gente imagina que saiu os dois correndo pelado, bateu, espirrou e engravidou. Não foi um acidente, é um bebê muito esperado, muito desejado, então, ou desejada, né? Não sei. Então, a gente quis muito e é isso. Eu acho meio estranha essa pergunta, tipo, sei lá, acho estranho, acho desconfortável, mas enfim, foi muito desejado. Então, esses foram os tópicos que eu preparei pra vocês. Se tiverem mais curiosidades, comentem aí pra eu fazer mais vídeos. Eu vou fazer bastante conteúdo aqui pro YouTube sobre a gestação, sobre a educação parental, então me acompanhem por aqui. E é isso, muito bom estar de volta!